Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Diogo Snyder do Bonsai Sul de Minas, fazendo esse vídeo aqui para tentar mostrar aí uma maneira de criar potencial aí nos materiais, nas mudas, né, nas nossas mudinhas aí, para se tornar um bonsai um dia. Eu tenho até um álbum lá que se chama Tenha Fé na Estaquinha, né? A maioria das minhas plantas são todas a partir de estacas ou sementes. Então eu vou tentar passar algumas dicas aí para vocês de como criar potencial. Peço paciência para assistir o vídeo, né? Porque eu vou falar demais. Que a maior dificuldade assim da gente ensinar, principalmente através de vídeos, o tempo é curto, a gente tenta passar o maior número de informações possível nesse curto período de tempo. Então, às vezes, talvez eu não consiga fazer entender o que eu estou tentando transmitir. Então, eu peço a ajuda de vocês aí para saber se deu para entender e se conseguiram aí captar um pouquinho da essência que eu quero passar. Se inscreve aí no nosso canal, dá uma curtida. Vamos lá para o vídeo. O grande segredo, pessoal, é a gente criar esse potencial nas nossas plantas, né? Acontece muito de às vezes a pessoa pegar uma mudinha como essa aqui e perguntar: como que eu faço para transformar essa muda aqui em um bonsai? É difícil você pegar uma planta assim e falar: eu quero, essa planta aqui vai ser um Rokidashi, ou vai ser um Literati, ou vai ser um varrido pelo vento. Eu vou pegar esse galho e vou fazer umas curvas. Mas o conselho que eu quero dar aqui é para que toda planta a gente tente criar um potencial nessa planta e tentar enxergar aí os caminhos que a gente pode correr, né, para poder dar esse potencial. Como, por exemplo, uma muda assim, não tem como a gente falar que tipo de estilo será feito nessa planta. Mas se a gente pegar para olhar, essa planta ela tem um brotinho aqui, ó, né, que poderá ser um galho de sacrifício. Ela já tem um galho que sai lateralmente, um outro galho que sai para cima, né? Então a gente trabalha com o que a gente tem. A primeira coisa que eu tento fazer numa muda é fazer com que as brotações e o crescimento dela seja compactado. Uma planta como essa aqui, por exemplo, às vezes muitas pessoas falam: planta no chão, ou então deixa crescer. Só que não é bem assim, deixar a planta crescer. O legal é a gente criar pelo menos uma estrutura mínima para depois a gente deixar a planta crescer. Isso eu estou falando especificadamente com mudas, né? Uma planta como essa, por exemplo, eu já posso logo fazer uma poda, né? Fiz 2 podas nela aqui. Praticamente, muitas pessoas vão dizer que eu acabei com a planta, mas veja, eu já tenho um galho lateral e o restante da minha planta eu não sei como ainda vai surgir. Mas eu tenho um galho de sacrifício embaixo que eu vou deixar crescer livre, né? O nebário dela não parece prometer muito, mas eu vou tentar criar aqui um material com potencial. Isso aqui é um trabalho aí de no mínimo 2 anos para essa mudinha aqui se tornar um material com potencial. Provavelmente essa muda agora vai brotar nesses entrenós que ela tem aqui mais na base, vai brotar aqui um pouco mais embaixo. Se tivesse um tronco um pouco mais maleável, eu poderia até dar uma curva a ele, mas no momento aqui não vai ter como eu dar curva. O máximo que eu posso fazer para favorecer esse galho é fazer uma aramação e trazê-lo aqui. Mas ainda assim eu não estou estilizando a minha planta. Eu estou posicionando os galhos
de maneira estratégica para que no futuro ela me mostre um caminho. Um outro exemplo é essa pequena mudinha aqui de Caliandra espinosa, plantada de semente. Saiu seu raminho, foi podado, foi posicionado aqui, ó, 2 galinhos laterais. Em cima ela já tem uma outra bifurcaçãozinha aqui, ela tá feia e sem folha porque o passarinho andou arrancando as folhas dela para poder fazer ninho. Mas a intenção aqui é mostrar a pequena estrutura dessa muda. Aqui ela tem um raminho onde já tem ramificações laterais nos ramos, né? Então eu criei uma pequena estrutura na minha muda. Isso vai ser importante lá na frente, que se ela fosse deixado crescer para engrossar, ela ia crescer aquele pavio e ainda ia demorar um pouco aí para engrossar. Então, o que eu quero tentar passar aqui é uma maneira da gente criar potencial nas mudas que a gente cultiva, para que a gente tenha bons materiais para se trabalhar no futuro. E esse é um processo aí de 2 a 3 anos para a gente ter uma plantinha bacana aí para poder estar trabalhando. O que acontece? Se eu crio uma estrutura bem ramificada e baixa, vai favorecer muito para o engrossamento da minha planta como um todo. Porque quanto mais massa verde, com essa massa verde vai haver um fluxo de seiva mais intenso e a planta vai precisar engrossar para poder manter esse fluxo de seiva. Essa muda é uma outra situação, veja bem, também a partir de semente, deve ter 1 ano, mais ou menos que eu plantei, uma caliandra, né? Então eu fiz aqui uma curva nesse tronquinho, enquanto ele era novo, a gente pode ver que ele está sinuoso. Deixei um galho aqui, ó, saindo de fora da curva, um outro galho saindo de fora da curva, deixei aqui mais um outro galho um pouquinho mais em cima, aqui também tem um outro galinho, e esses galhos foram acompanhados de perto para poder ter ramificações, né? Eles são galhos que se ramificaram. Então, se a planta tem essa ramificação, eu vou ter com que pensar, eu vou ter com que trabalhar, com que cortar para poder conduzir a minha planta mais de perto. Uma planta como essa aqui, por exemplo, a gente pode deixar ela crescer livre, entre aspas, né? Porque a gente não pode deixar também o ápice crescer tão livre, porque senão a parte de baixo vai ficar sem energia. Então a questão aqui, a gente vai aí deixar essa planta engrossar agora com essa estrutura, pequena estrutura já criada, para a gente poder tentar achar aí um caminho que a planta vai favorecer para a gente poder trabalhar. Um outro caso, essa mudinha de piteco aqui, ó, plantada de semente com praticamente quase 1 ano, foi feita uma curva enquanto a planta estava novinha, foi plantada em um pote pequeno, enquanto ela ainda estava um paviozinho, foi passado um araminho nela, foi feita uma curva, foi feito podas, né, onde ela ramificou aqui, e agora a gente tem aqui esses galhos que sobram. Diogo, o que eu faço com a minha muda? Eu ainda não tenho noção alguma do que vai ser dessa planta, mas a gente pode aí criar aí uma estrutura. Eu gosto muito de movimento de tronco, de plantas sinuosas, então o que eu posso fazer? Eu posso dar também movimento nesses galhos, né? Aqui nós temos 2 galhos saindo, vamos passar um arame. Sempre deixando aí os entrenós livres de arame, né? Que é onde vai vir a brotação.
Pronto, passei meu arame nos meus 2 galhos. Então eu vou usar também da minha imaginação. Eu vou usar também da minha capacidade de criação, porque o bonsaísta ele precisa tentar isso, tentar criar, tentar buscar inspiração. Então eu vou dar algumas curvas aqui ao meu galho, né? O Pithecolobium é uma planta ele é bastante maleável para se fazer isso. Agora aqui eu não estou pensando em ramificação, eu não estou pensando em fazer patamar, eu estou pensando em criar tronco. Eu estou pensando aqui agora somente no meu tronco. Eu posso deixar as minhas curvas deitadas, ou eu posso levantar minha curva, né? Não sei. A única coisa que eu estou pensando aqui é em dar movimento ao meu tronco. Temos ali mais um galinho acima. Terminei de aramar a parte de cima aqui com o vídeo pausado para economizar tempo, né? Senão o vídeo fica muito longo e cansativo. E esse galho, enquanto eu estava aramando, eu quebrei um galho aqui, que é uma coisa que faz parte e vai fazer parte do seu aprendizado no bonsai. O que acontece? Posicionei um galho aqui, lateral, posicionei um outro lateralmente. Só que não é uma coisa assim que a gente faz também totalmente aleatória. A gente precisa levar em consideração no bonsai, sempre, em todas as intervenções, em todos os posicionamentos que a gente vai fazer, buscar sempre a triangulação de tudo, né? A gente pode ver que queira ou não, aqui a gente vê um triângulo. Eu só vou fazer uma poda em cima aqui agora, para poder, além de ramificar mais essa parte de cima, induzir também a brotação agora nessas partes de baixo. Outra dica legal, se eu quero, vamos supor, jogar esse galho aqui para o fundo, né? Eu posso também jogar este galho para o fundo, que também vai favorecer a próxima brotação sair daqui. Essa é uma técnica também que a gente às vezes pode usar aí para poder induzir brotações em lugares específicos. Porque se eu abaixo o ápice da minha planta, eu vou estar aí induzindo a planta a ter brotação no local mais alto do galho. Então aqui é uma muda de piteco que eu fiz algumas intervenções, fiz várias curvas e agora ela vai brotar de novo, vai crescer, vai ramificar, porque o meu pensamento agora aqui está apenas em criar troncos e galhos sinuosos. Aonde vai ser o caminho no futuro, eu não sei. Pode ser que essa parte aqui saia, né? Eu fique só com essa. Pode ser que esse galho saia no futuro, eu trabalhe só com isso. Ou pode ser que os dois saiam e eu vou trabalhar com uma outra copa em cima. Mas a minha intenção aqui é estar criando potencial na minha planta. Vou voltar a frisar. Importante quando a gente vai criando isso é criar, levar sempre a condução, levando em consideração a triangulação de todo o material. Aqui a gente pode ver uma ceriça, né, plantada de estaca. Foi uma planta que cresceu lá, estaquinha, né? Ela tem uma base bacana. A gente, quando tem uma muda com uma base bacana, a gente já é um caminho aí andado. E foi feita uma poda aqui, aonde tinha um broto longo. Então esse broto ele foi inclinado e deitado, onde eu vou formar aqui a minha cascata. Já saiu aqui em seguida. Depois que eu deitei toda essa parte de cá,
e estimulou o nascimento dessa parte aqui, ó, onde vai ser construído o ápice da minha cascata. Essa planta já é um pouco mais diferente dos outros casos que a gente falou, porque essa planta eu já sei, eu já defini o caminho que eu vou seguir com ela. Vai ser uma cascata. O galho desceu, posicionei todas as ramificações de fora, posicionei aí as ramificações de fora da curva, e agora vai ser criado toda a estrutura agora de uma cascata. E a gente pode ver que sempre levando em consideração a triangulação de todo o material. O ápice que está crescendo aqui também é triangular. Voltando mais um pouco para essa caliandra, pessoal, eu vou passar aqui as minhas considerações finais. O X da questão, eu espero ter conseguido passar um pouquinho da minha experiência pessoal com vocês, é a gente conseguir isso. Um primeiro galho, não muito alto, a não ser que você queira uma planta gigante, mas aqui mais ou menos aí cerca de 10 a 20 centímetros, a gente tentar ter um primeiro galho, um segundo galho do outro lado, o nosso terceiro galho de fundo e um galho de frente, e tentar criar uma boa ramificação em cima de tudo isso. Se você criar essa pequena estrutura e deixar a sua planta crescer com energia distribuída, de tempos em tempos, né, você vai estar criando aí um material com potencial para você poder trabalhar. Essa planta que agora ela está voltando ao vigor aí depois do inverno, né? Agora ela vai crescer, alongar essas varas. Depois eu vou vir com uma poda selecionando todos os ramos que eu quero que continuem crescendo, e eles vão crescer de novo para ela ganhar massa e ganhar estrutura. Até que eu olhe essa planta e fale, o caminho que eu vou seguir vai ser esse. Eu vou seguir esse caminho com essa planta, que ela não tem ainda uma coisa definida. Essa planta, desde jovem, ela já me veio a ideia aí de poder fazer a cascata, né? Aqui a gente pode ver uma caliandra que eu vou usar como exemplo também, né? Que a gente da estrutura a ser criada. Foi deixado aqui um primeiro ramo, né? O primeiro galho saindo de um lado da planta, de fora da curva. A planta cresceu. Esse segundo ramo, na minha opinião, ele ficou um pouco alto, mas foi criada essa estrutura nesse ramo. Foi tirado o segmento aqui com uma curva, ficando aqui o meu galho de fundo, e em cima aqui um pouco mais compactado, mas tudo tentado ser distribuído o mais uniforme possível. A gente pode ver que a planta é triangular, ela foi a condução dela foi dessa maneira que a gente teve falando aqui. Essa é uma dica muito legal para quem está começando. Eu costumo falar para os meus alunos que este é o bonsai básico, né? Você ter um galho para um lado, o segundo galho para o outro, o terceiro galho de fundo, um galho de frente e uma copa triangular. É uma maneira simples, mas bacana da pessoa que está começando a ter essa interação e essa familiaridade com a maneira que a planta cresce. Dentro disso tudo, a gente tenta criar sempre uma ramificação bem distribuída, né? Sempre tentar distribuir os galhos aí de maneira como desenha uma árvore mesmo. Essa planta aqui está morta. Por que ela está morta? Ela é uma planta que foi feito um transplante na época errada. Essa também é uma outra coisa aí que a gente pode
ficar atento aí, fazer os transplantes na época certa. Na minha localidade aqui, a melhor época para o transplante é final de setembro, final de agosto, até meados de setembro aí. Eu fiz o transplante nessa planta aqui se eu não me engano, acho que em junho, e é onde ela já estava parando de crescer por causa do inverno e veio aí debilitando, debilitando e não se recuperou. Infelizmente, perdi uma planta aí com 4 anos de trabalho também a partir de semente. Pessoal, eu espero ter conseguido fazer entender alguma coisa. A minha intenção com esse vídeo foi tentar mostrar uma maneira de poder estar criando potencial nas mudas, né? As maneiras que eu utilizo, que eu faço, as minhas plantas são todas, 80% das minhas plantas são feitas a partir de estacas e sementes, alguns amadores, né? Então essa coisa de criar, de você criar o seu material aí com veracidade, eu acho super interessante. Espero aí ter conseguido passar alguma coisinha para vocês. Dá um joinha no vídeo aí, quem gostou, compartilhe o vídeo aí no Facebook, no seu grupo de WhatsApp. Agradeço aí de coração. Sempre que eu puder eu vou estar postando alguma novidade aí. Abraço fraterno, até mais.